Você já foi criticado na internet? Sabe aqueles haters de plantão que ficam só esperando alguma foto para começar a criticar os outros nas redes sociais? Então, todos nós sofremos com isso de alguma forma. A questão é que esses haters não são recentes, eles sempre existiram. Mas hoje com as redes sociais fica mais explícito o quanto nós somos constantemente julgados e criticados pelos outros. Mas o que a Bíblia tem a falar sobre isso? Fique comigo para a gente se aprofundar nesse assunto tão relevante nos dias de hoje. Eu imagino o Pai e o Espírito Santo conversando com Jesus, apresentando o plano de salvação e levantando a questão para Jesus que mesmo diante de uma sociedade que o criticaria e o condenaria, mesmo assim, ele sendo inocente, ainda assim ele pagaria o preço por nós na cruz do Calvário. A resposta disso todos nós sabemos que Jesus aceitou, morreu e ressuscitou por nós, pelo amor que ele tinha por nós. Mas essa história de perseguição que Jesus sofreu tem se misturado com a história da igreja. Homens e mulheres são perseguidos até os dias de hoje por levantarem a bandeira do Evangelho e não negarem a fé em Deus. Graças a Deus o nosso país é livre para exercermos a nossa fé, sem sofrermos perseguições de sangue, mas ainda assim somos perseguidos e caluniados por pessoas que não compreendem as boas novas. Se você posta alguma coisa nas redes sociais que confronta as mentiras que outros acreditam, você acaba sendo perseguido. Os haters, os críticos de plantão estão de olho em você. Mas o que são haters? Haters é uma palavra em inglês que significa aqueles que odeiam ou odiadores. Este termo é bastante usado hoje para classificar pessoas que fazem bullying virtual ou perseguições nas redes sociais em cima dos outros. E não importa o que você faça, eles vão te julgar e te criticar. Apesar de ser um termo recente, os haters na verdade são bem antigos, basta olharmos para a história de José do Egito. José teve um sonho e decidiu compartilhar com seus irmãos esse sonho. Ele foi ingênuo ao compartilhar o seu sonho com seus irmãos, que começaram a invejá-lo e odiar ele por este sonho. Ele foi o alvo de inveja e perseguição dos seus próprios irmãos, sem contar os fariseus e saduceus que foram opressores de Cristo e a igreja primitiva. Eles eram tão cegos que acreditavam fazer o bem, mesmo fazendo atrocidades contra o próprio Deus. E quanto Jesus combateu os fariseus e hipócritas que tudo que sabiam era encontrar erro nos outros e criticar os outros. Assim como antigamente, os haters continuam existindo até hoje. A verdade é que esse tipo de pessoa vai sempre existir. Os haters nunca estão felizes com as conquistas das pessoas, eles nunca saberão tudo o que você passou ou enfrentou para conquistar algo. Eles simplesmente concluirão o que está visível aos olhos embaçados deles. Os haters nunca estarão satisfeitos com seu sucesso, sua alegria ou com aquilo que você está fazendo. Eles sempre terão argumentos falsos para atacar a sua verdade de vida. Jesus foi o homem mais perseguido da sociedade e pior, perseguido injustamente. Jesus foi perfeito, nunca pecou, mas foi altamente criticado e eventualmente até mesmo crucificado. Imagina eu e você que somos falhos e pecadores, o quanto seremos criticados e julgados por outros. Lá em Marcos capítulo 6, versículos 4 e 5, Jesus nos disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Em outras palavras, Jesus disse que as maiores perseguições muitas vezes podem vir de dentro da nossa própria casa ou de gente dos nossos próprios círculos sociais. E essa perseguição pode ser por desonra. O povo de Jesus não experimentou a totalidade daquilo que ele tinha para eles porque eles foram incrédulos. Além da falta de honra, as perseguições poderão ser com derramamento de sangue, mentiras, fofocas, xingamentos, uma série de outras condutas maldosas. Se você está passando por essa crítica desse tipo, não se preocupe. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Não podemos parar diante de críticas. Aliás, as críticas podem ser um ótimo indicador que a gente está no caminho certo. Aliás, ninguém chuta cachorro morto, né? A nossa postura com haters deve ser aquilo que Jesus nos ensinou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E é claro que não é simples liberar o perdão, mas entendemos que temos acesso ao perdão do Pai na medida que nós liberamos perdão aos outros. E se você tem sido um hater você mesmo, Jesus tem um recadinho para você. Lá em Mateus 7, Jesus disse: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E também lá em Romanos capítulo 14, versículo 13, a palavra também diz: portanto deixamos de julgar uns aos outros, em vez disso façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do meu irmão. Aqueles que usam de críticas mentirosas estão cometendo os pecados terríveis. O nosso papel é simplesmente orar por essas pessoas, estender amor e graça sobre elas, porque elas estão perdidas e cegas. Essas perseguições podem muito bem nos tirar do caminho, nos fazer errar o alvo, por isso temos que ter muito cuidado e ser perseverante. Por outro lado, não podemos ser movidos por críticas ou até mesmo elogios.
porque podemos errar o alvo também. Em Mateus 6, no Sermão do Monte, Jesus nos disse: tenha o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para ser visto por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, buscar a aceitação de outros pode ser um caminho sem volta e a gente pode cair no legalismo e das coisas aparentes. Então, como lidamos com os haters? Como lidamos com os críticos de plantão, com os hipócritas e fariseus que continuam entre nós? É simples, vivamos para satisfazer a vontade do Pai. O próprio Jesus não se deixou afetar pelas críticas e opositores que tinha, mas continuou fazendo aquilo que Deus lhe dera para fazer. Jesus disse em João 4,34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Esse é o nosso papel, é o meu e o seu papel. Se nós estamos fazendo aquilo que Deus nos deu para fazer, não demos ouvidos a críticas. Se tem 1 milhão de pessoas falando não, mas Deus está falando sim, vá com aquilo que Deus está te falando. Nós não vivemos para satisfazer os homens, mas sim para a vontade do Pai, assim como o próprio Jesus nos ensinou. Então a próxima vez que você estiver sendo criticado, perseguido por haters e fariseus, não dê ouvidos a isso. Ouça apenas aquilo que Deus está te falando e tudo que você colocar as tuas mãos prosperará. Se você gostou desse vídeo, eu só peço uma única coisa: marque umas 5 pessoas aqui nos comentários, só isso, nada mais. Deus te abençoe, um grande abraço.